Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou pegar um gancho aqui, uma coisa que eu vi numa live do Sabino, que eu achei muito interessante, que é sobre a questão do personagem Daniel, né? Quem que inspirou esse personagem da Bíblia? Nós sabemos, vocês já viram no meu canal, que Daniel, a história da Bíblia, não é uma história real. Daniel é só um arquétipo. Então nós vamos dar uma analisada, qual teria sido o verdadeiro arquétipo de Daniel e por que ele entrou na Bíblia. E só para ser honesto, eu estou usando aqui fontes monoteístas, tá? Fontes judaicas. Então vamos lá. Há um personagem bíblico que quase ninguém conhece, mas que era extremamente popular e conhecido nos tempos dos antigos israelitas. E a razão que ele não seja conhecido é por causa dos ajustes feitos pelos maçoretas nos textos bíblicos entre os séculos 7 e 10 depois da Era Comum. Observe essas duas passagens aqui do livro de Ezequiel traduzida, bem como o texto maçorético logo abaixo. Primeiro aqui em Ezequiel 14:14, que fala assim, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Eterno Senhor. Quando você vai aqui no texto hebraico, pessoal, você pode ver aqui, que tem as duas palavrinhas aqui, Daniel, e aqui Daniel, tá? Então aqui onde você está vendo Daniel, na verdade seria Danel, e não Daniel. A outra passagem é essa de Ezequiel 28:3. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui, tá muito pequeno aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas é aqui, Daniel. Tá? Quem entende um pouquinho hebraico vai conseguir entender, ataque é você e assim por diante. Na tradução acima, utilizei o termo original Danel. Porém, no texto maçorético, aí já tem um probleminha dos maçoretas, há uma nota para que onde está Daniel se leia Daniel. Então tem essa notinha para você ler aqui, como se tivesse um Yud aqui, Daniel. Esse tipo de ajuste no texto, conhecido como ketiv ou ikere, como está escrito e como se lê, aparece em alguns trechos da Bíblia hebraica, onde a leitura original não fazia sentido para os maçoretas. Então os maçoretas viam que estava escrito Daniel, mas para eles não fazia sentido. Então eles colocavam querer para você ler como Daniel. É tentador sucumbir a teorias conspiratórias. Mas a razão mais provável que levou os maçoretas a fazerem isso é simples de entender. Quando o texto maçorético foi compilado, a memória de Daniel já havia desaparecido do povo judeu. E por isso, provavelmente, os maçoretas imaginaram que se tratava de uma glosa. É o único personagem bíblico importante o suficiente para ser mencionado assim, seria Daniel. Então foi o que eles pensaram, não. Aqui com certeza Ezequiel está falando de Daniel. Só que na verdade não. Felizmente, porém, a arqueologia resgatou a história desse importante personagem citado por duas vezes nas escrituras. Só um PS aqui, alguns acham que tem um salmo também que cita esse Daniel, tá? Porque tanto um texto encontrado nas cavernas do Mar Morto, o livro dos Jubileus, quanto as cartas ugaríticas, ambos encontrados na primeira metade do século XX, trouxeram nova luz a esse personagem misterioso. O nome Danela significa literalmente juiz de El. Era um personagem bastante importante da mitologia cananeia. Então era um personagem da mitologia cananeia, Danel, sendo objeto de diversos contos. Essa mitologia influenciou o povo de Israel, que o adotou como personagem. Isso aqui é uma pedra ugarítica, tá, pessoal? Isso não era incomum entre os israelitas. Os outros dois personagens citados por Ezequiel também foram herdados de outras culturas. A narrativa de Jó, por exemplo, é de origem não israelita. Tem até o Jó babilônico, que eu já mostrei aqui no canal. Ao passo que Noé é, na realidade, uma releitura monoteísta dos mitos diluvianos sumérios, ou seja, eles fizeram uma ressignificação. Mas o mito de Noé é só uma adaptação de mitos anteriores, como a epopeia de Gilgamesh, dentre outros mais comuns, tá? No único texto parcialmente completo sobrevivente, o épico de Akhat, Daniel é descrito como um juiz justo, sábio e íntegro, um servo de El. Ao lado, a tábua da história de Daniel, datando de cerca de 1350 antes da Era Comum, e encontrada em Ugarit, hoje parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Essa imagenzinha aqui, tá? Na mitologia cananeia, Toru El, literalmente o poderoso El, que é poder, já mostrei para vocês, era o chefe do seu panteão, ao passo que Baal, frequentemente representado por um bezerro, era tido como seu filho. Toru El é às vezes chamado apenas pelo termo El, que é poderoso, que acaba sendo usado também pelos israelitas para se referir ao Eterno.
Sendo assim, não é difícil entender como o personagem de um juiz justo e íntegro, sábio em seus caminhos e um servo de El, acabaria sendo tomado emprestado pela cultura israelita, como um arquétipo. No épico de Aquihat, pouco se fala sobre Daniel, pois o texto, esse texto ali daquela pedrinha, ele se foca mais em Aquihat, um filho que nasceu a Daniel depois que esse clamou a El, que ele não tinha filho, aí ele clama a esse deus El, aí Baal intercede por ele e ele consegue um filho, mas que acaba sendo morto por Anat, a deusa cananeia da guerra e a esposa de Baal. Daniel aparece apenas pedindo pelo filho no templo de El, e depois pranteando, pedindo ajuda a Baal, para encontrar o seu corpo e enterrando na Galileia. A versão israelita. Certamente que na versão israelita dos contos populares, Daniel teria se tornado monoteísta, na versão dos judeus, servo exclusivo do Eterno. É certamente a tais contos populares que se alude o profeta Ezequiel. Infelizmente, esses contos não sobreviveram. Inclusive, o livro de Daniel, muitos exegetas acham que havia uma série de haludat, contos judaicos, acerca desse personagem. Depois foram compilados e surgiu aquela história de Daniel que nós temos na Bíblia, tá bom? A figura de Daniel também acabou se tornando base para o próprio personagem bíblico Daniel, ou seja, o Daniel virou Daniel, especialmente em seus feitos heróicos, em Daniel 1:6, que na realidade são textos figurativos. A Bíblia de Estudo Judaica, aqui, a Jewish Study Bible, aqui, a Bíblia de Estudo Judaica, então tem uma fonte judaica, em sua introdução ao livro de Daniel, comenta assim, então esse comentário aqui é da própria Bíblia de Estudo Judaica. A figura de Daniel, conhecida do épico de Aquihat, encontrada em Ugarit, e mencionada em Ezequiel 14:14 e 28:3 como um herói sábio e reto do passado, se torna aqui um novo modelo da fidelidade judaica ao Eterno. Então você vê, a própria Bíblia de Estudo Judaico comenta que esse Daniel que nós temos na Bíblia, ele é inspirado nesses contos desse Daniel, nessa figura de Daniel. Talvez até como um arquétipo apenas. Um arquétipo de uma pessoa reta e justa. Embora essa seja a forma mais conhecida de como Daniel se tornou parte da cultura israelita, não é a única a sobreviver. No período do Segundo Templo, as lendas de Daniel ainda eram bastante populares, ao ponto que Daniel ter se tornado tio e sogro de Enoque no livro dos Jubileus. Okay. E no 12º jubileu, na 7ª semana, ele tomou para si uma esposa, e o seu nome era Edna, a filha de Daniel, a filha do irmão de seu pai, e no 6º ano, nesta semana, ela lhe deu um filho e lhe chamou o seu nome de Matusalém. Então você vê, isso aqui é um texto do Segundo Templo, né? E mesmo assim ele ainda menciona esse Daniel como se ele fosse o tio e sogro desse Matusalém. Sendo que no conto de Daniel ali do Ugarit, que ele também pede um filho, né? É meio curioso isso. Enoque, no livro dos Jubileus, é associado à retidão de caráter e ao conhecimento da sabedoria divina. Sendo assim, sua vinculação a Daniel não surpreende. É uma maneira de dar ainda maior credibilidade a Enoque, que viria a ter um papel de destaque em Jubileus e outras obras correlatadas. Além de trazer maior entendimento sobre de onde surgiram os contos sobre Daniel, alguns tendo sido compilados na Bíblia hebraica e outros relegados aos apócrifos, bem como elucidar as passagens de Ezequiel, há outro aspecto fascinante na história de Daniel. Conclusão. Quando entendemos quem foi Daniel, então nós percebemos que, em Ezequiel 14, nenhum dos 3 justos mencionados, hipoteticamente, era israelita, nem Noé, nem Jó e nem Daniel. Isso é de propósito, então o autor de Ezequiel, o profeta, ele deve ter feito isso propositalmente, pois o Eterno estava insatisfeito com Judá, e essa era uma forma sutil de dizer que nenhum justo havia em Israel naquele momento. Então o que Deus estava falando ali através do profeta? Olha, aqueles 3 homens que não eram judeus, eles eram melhores que vocês estão em pecado. Daniel, Jó e Noé, eles eram mais justos que vocês. Então é uma forma sutil de Deus denegrir eles por causa dos pecados. Então essa seria uma intencionalidade do autor, tá bom? Isso também mostra que o pensamento sobre haver justo nas nações era muito mais forte em presente Israel do que em tempos posteriores. Ou seja, não era só os israelitas que eram justos, tinham justos em todas as nações. Se bem que isso hoje o judaísmo mais racionalista também tem esse pensamento, né? Especialmente quando comparado com os livros como Jonas, produzidos com o objetivo de confrontar o ultranacionalismo pós-exílico, que chegava a supor que o Eterno não se importava com outras nações. O que ele está dizendo aqui? Que esse livro de Jonas ele foi composto para combater aquela questão judaica de que só os judeus eram justos, puros, não sei o quê.
Tem até aquela parte lá de Esdras, que eles expulsam os estrangeiros, né? Não podiam casar com mulheres estrangeiras e tal. Então o objetivo desse livro aqui de Jonas é para mostrar que Deus também se importava com os outros povos, que Jonas vai lá pregar em Nínive. E para nós, leitores modernos, fica a mesma lição. Embora Israel seja uma nação modelo, escolhido pelo Eterno para mostrar à humanidade o que seria uma sociedade justa nas relações individuais com pessoas, não havia a noção de que as pessoas pertencentes ao povo judeu eram de alguma forma melhores ou superiores às outras, pelo menos nessa época. Por isso que o autor de Ezequiel ele coloca que Daniel, Jó e Noé, esses personagens de outros povos, eram justos. E esse Daniel acabou inspirando o personagem da Bíblia, Daniel. Tá bom, pessoal? Gostaram? Interessante, né? A história dele é bem curtinha, por isso que eu não coloquei aqui. É só ele pedindo um filho, Baal intercede, dá um filho para ele, depois o filho morre, pronto, acabou a história. É bem curtinha, mas deviam haver outras histórias e contos desse Daniel que provavelmente ajudaram a compor a história do personagem da Bíblia, Daniel. Além do José do Egito, né, que eu já mostrei que a história de Daniel ela é muito parecida com a história de José do Egito, mas outros feitos de Daniel, como ele na cova dos leões, ou na fornalha ardente, etc., devem ser esses contos desse personagem mítico. Tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos, pessoal.